que, abrindo nos Salmos, que é metade da Bíblia, passa 4 livros, né? Provérbios, Eclesiastes, Cantares, livro de Isaías, um lindo livro, capítulo 9, que o nosso irmão Josafá vai trazer a mensagem. Deus abençoe a todos. Irmão Josafá. Amém. Deus abençoe a irmã, Deus abençoe a todos. Amém. Vamos pegar a palavra de Deus, como a irmã falou, e vai abrir o livro em Isaías capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Aqui na minha Bíblia tem um título. E o título diz: O advento e o poder do Messias. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria que lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o cajado do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça desde agora e para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos para isso. Glória a Deus por isso. Aqui, irmãos, quando Jesus Cristo vem, Jesus Cristo é a última e a maior de todas as revelações, porque antes de Jesus Cristo, o projeto de Deus para a salvação ainda era algo como uma neblina, não era tão claro. Eles não sabiam de fato por que Deus tinha escolhido aquele povo, por que Deus tinha feito tantas coisas. Eles ainda não tinham de fato, né, algo tão claro que explicasse para eles o motivo daquele povo ser o povo escolhido e por que vinham essas profecias. Com Cristo nascendo, vivendo, evangelizando, morrendo e ressuscitando, acabou, irmão. Todo o mistério foi revelado. Não existe mais mistério na Bíblia. Tudo foi revelado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, Isaías, que é um dos profetas mais evangélicos ou evangelistas daquela época, está anunciando que Deus mandará um. É um menino. E sobre esse menino, né, Deus trará luz sobre o que estão em trevas. Né? E isso é uma metáfora, tá, gente? Aqui tem muita metáfora nesse texto. Trevas são todos nós que estávamos condenados e aguardando apenas o juízo sobre nós. Ou seja, havia uma nuvem escura sobre cada um de nós. E Jesus Cristo veio remover essa luz escura. Né? Então vamos agora entrar na explanação da palavra e na exortação do povo através da palavra de Deus. Amados irmãos, hoje nós estamos reunidos aqui para refletir sobre essa passagem, que é uma passagem poderosa do livro de Isaías, que nos fala sobre a esperança e a luz que veio ao mundo. Deus mandou a luz ao mundo. O que significa isso? A luz que veio ao mundo. O apóstolo João também fala isso. O que significa a luz que veio ao mundo? A luz é um sinal de saída. Quando você está dentro de uma caverna, perdido lá no fundo, e você está desesperado, e você não vai, e você acha que nunca mais vai ver a luz, de repente você pega um caminho, e lá no fundo você vê uma luzinha aparecendo. O que isso significa para você? Saída. Salvação. Jesus é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ou seja, todo homem nasce sobre o pecado, portanto condenado
e Jesus é o único meio de salvação para todo aquele que pisa essa terra. E aqui em Isaías, no capítulo 2, do versículo 1 ao 7, ele nos apresenta uma profecia que ressoa profundamente em todo o livro das Escrituras, e das Escrituras, quando nós tomamos o conhecendo, ressoa dentro de nós, dentro do nosso coração. Especialmente quando a gente considera o impacto da vida de Jesus para o mundo. Ou seja, Jesus é um grande marco histórico para a humanidade. E isso está livre de qualquer interpretação. Ou seja, não é interpretativo. Como assim? Porque toda a humanidade dividiu o mundo em dois. Antes de Cristo e depois de Cristo. A própria história trata a história da humanidade assim. Antes e depois de Cristo. Jesus Cristo é um grande marco na história. E principalmente para nós, porque o castigo que nos aguardava no final da nossa vida foi removido através do sofrimento deste homem. A percepção de que o texto fala é um ponto pacífico isso. Até mesmo outros personagens bíblicos também disseram que Jesus Cristo, ele é o quê? Uma luz. Ele é a luz do mundo. Vamos lembrar agora o que está escrito, e eu separei aqui para poder ler para vocês. João, primeiro capítulo de João, do versículo 6 ao 11, está falando o seguinte: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele não era a luz, mas para que testificasse da luz. A luz estava ali, a verdadeira luz, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. João está falando isso. Estava ali a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. E tudo que nós vemos foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Não conheceu o seu próprio Criador. Porque a própria Escritura, no verso seguinte, fala: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Pior do que isso, irmão, mataram ele. As próprias pessoas que deveriam fazer festa com a vinda dele, aqueles que deveriam se alegrar porque ele veio para salvá-los de uma vez por todas, eram para fazer uma grande festa, levaram ele numa praça pública e penduraram ele com cravos nos pés e nas mãos, deixaram ele nu e perecendo até a morte. E este homem aqui, João Batista, que anuncia essa vinda, porque a parte de João Batista, irmão, e Isaías capítulo 9 está completamente ligada. A gente já viu aqui que Isaías fala da luz, João Batista, aliás, João Evangelista e João Batista também falam da luz. E qual era a missão de João Batista? Só para a gente entender. João Batista pregava o batismo do arrependimento, porque o povo estava afastado de Deus e longe, eles deveriam voltar ao caminho para então receber o Messias. Ou seja, arrependimento para os pecados, preparando o povo para a vinda de Jesus Cristo. Ele também conhecia a importância de Jesus e apontava para ele como o Messias. Ele é o Messias, eu não sou Messias. A mensagem de João Batista era que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, o prometido. Ele vai consertar tudo que a gente fez de errado. É essa a pregação de João Batista. E essa deve ser a nossa pregação por todos os nossos dias. E a pregação, essa de hoje, estamos lendo aqui Isaías e fazendo uma pregação já depois que tudo isso já se cumpriu, né? Hoje está mais fácil para pregar isso, porque já se cumpriu. E o caminho que vai apontar essa pregação de hoje é o mesmo trabalho e a mesma missão de João Batista: pregar que Jesus é a luz que veio ao mundo. E esse era o trabalho de João Batista. João Batista enfatizava todo momento que Jesus era maior que ele, que Jesus é o único homem e o único nome por qual nós devemos ser salvos. Ou seja, irmão,
obras e testemunhos em que nós contamos, tem que apontar sempre para Ele, é o nome dele. O Espírito Santo trabalha, irmão, não em favor da nossa glória ou de nosso merecimento, mas trabalha para apontar para a glória do Filho dele, a glória de Jesus Cristo. Então Isaías, irmão, ao escrever estas palavras, ele estava falando, quando Isaías estava escrevendo, ele estava falando de um povo que vivia em trevas, e dentro do contexto da época, era um povo que estava angustiado e oprimido, sem esperança, porque estava debaixo do jugo do povo assírio. No entanto, irmão, essa mesma escuridão, Deus trouxe uma mensagem de esperança naquela época. Ele dizia, Deus vai mandar um menino vai nascer, e esse menino será a luz que ilumina não só o povo de Israel, mas todo o mundo. O judeu aguarda alguém que vai lá restaurar o poder e a glória de Israel. Eles querem ser o povo privilegiado ainda, eles querem ser novamente governantes sobre a terra, o povo mais forte e mais poderoso. E eles perderam de vista que Deus resolveu esse problema deles e todos os nossos problemas, mandando Jesus Cristo, como a irmã falou agora há pouco atrás, para fazer-nos a paz com Deus. Selar novamente a paz com Deus. E as trevas, quando ele aponta para as trevas aqui, irmão, apesar do povo de Israel estar sob forte controle e ameaça do povo da Síria, essa mensagem também ilustra a real condição humana nossa. Ou seja, o que significa as trevas e escuridão, irmão? É o estado de juízo que todo ser humano se encontra. Ou seja, todo ser humano já nasce condenado e se não se arrepender, será lançado no lago de fogo. Esse é a escuridão e a treva. Toda a humanidade estava sentada à beira do caminho, embaixo de escuridão e de trevas. E o que acontece? Vem um que é a luz, iluminando, trazendo esperança, e ele pede só uma coisa. Ele não pede para que você seja crucificado na cruz, ele não pede que você dê todo o dinheiro que você tem, ele não está pedindo para você dar a volta na terra, fazendo uma peregrinação. Ele só quer que você reconheça, crendo em Deus e também nele, que ele é o Cordeiro que tira o seu pecado, irmão. O seu pecado. Isso é evangelho, falando e apontando unicamente para Jesus Cristo e para o amor de Deus que está em seu Filho. Como que nós sabemos que o amor de Deus é grande por nós? Como nós podemos dizer que Deus é bom? Deus é bom e sabemos o quanto Ele nos ama. Pela história do seu Filho, Ele deu tudo o que ele tinha de mais precioso para morrer na cruz por você e por mim. Como a gente sempre falou aqui, se a sua casa começar a pegar fogo agora, irmão, e você tem que sair em 2 segundos de dentro da sua casa, e você só pode carregar uma coisa, o que é que você leva? Provavelmente todos vão falar aqui, eu pego o meu filho e saio correndo com ele para fora. E por que você pega o seu filho? A sua resposta vai ser, porque ele é o bem mais precioso que eu tenho. Agora você consegue entender que Deus deu tudo o que tinha por você? Porque Deus é poderoso, é rico, tem muita coisa. Mas o bem mais precioso dele, que estava dentro do cofre, guardado sob 7 chaves, é a vida santa do Filho dele. Para morrer por nós, pecadores, que somos muitas vezes, dia a dia, tomado de inveja, tomado de porfia, de ira, de desejos e malícias. Mas ele deu o santo Filho dele para morrer em nosso lugar, para que pudéssemos nos salvar. Essa é a prova de que Deus nos ama. Essa é a prova de que Deus é bom. É isso que reflete o amor de Deus. E não adianta ficar pedindo mais sinal de que se Deus te ama, porque não existe sinal maior do que a morte do Filho dele na cruz. É uma afronta quando a gente, sem conhecimento bíblico, e Deus perdoa nós por isso, pelo tempo da nossa ignorância, quando a gente curva-se de joelho e fala, se tu me ama, faça isso, se tu me ama, faça aquilo. Isso é um absurdo, é um escárnio, irmão. Nós não temos mais condição alguma de pedir nada. Nós só temos que cair de joelho e agradecer.
Porque a prova dele de amor por nós já foi manifestada na cruz. E só quem sente isso, só quem valoriza o Evangelho e o nome de Jesus Cristo. E para fazer um breve resumo aqui do que a gente leu, e a gente volta aqui na pregação, o Isaías está falando assim: o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Eles estavam assentados em escuridão, em uma região de morte. Somos nós. Morte era o que nos aguardava, se Jesus não tivesse vindo. Entenda que aqui está falando sem Jesus e com Jesus. Sem Jesus não há luz. Se não há luz, não há esperança. Se não há esperança, a condenação é certa para todo mundo. Mas todos estavam prontos para morrer eternamente. Mas então ele veio, raiando a luz como o sol. O Filho amado de Deus, que não precisou desembaiar uma única espada para derrotar o diabo com todo o seu exército. A arma dele foi obediência a Deus e amor ao Pai. Porque Jesus veio por amor ao Pai. Porque Deus nos amou. E Jesus, por amar a Deus, nos amou também. Como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi Deus quem nos amou primeiro. Nós só o amamos porque Ele primeiro é quem nos amou, mandando o Filho. E quando nós conhecemos o Evangelho, e entendemos o Evangelho, e entendemos o quanto que Ele nos amou, é a partir daí que você vai amar a Deus. Depois de entender e conhecer o tamanho do amor que manifestou por nós. Isso é amor verdadeiro. E aqui está falando Isaías, o abuso dos opressores e a crueldade dos tiranos, com seus chicotes, cacetetes, xingamentos e porretes, já se foram e acabaram. Chegou a libertação, tão surpreendente, repentina quanto a vitória ali de Gideão, vamos pôr assim. Por que ele aponta para isso? Porque era o momento da maior alegria que ele tinha. Isaías tenta mostrar, e ele usa coisas que aconteciam na época, quando eles venciam a guerra, que eles ficavam felizes, estava livre da opressão, e eles tinham despojo. Despojo era bens materiais, muita coisa, ou seja, Deus, além de livrá-los do mal, enriquecia eles a cada vitória. Por isso Isaías está falando, Deus vai encher vocês de alegria, sabe? Igual no dia da guerra, quando vocês ganham a guerra, ou igual o dia da ceifa, quando vocês colhem bastante e sabem que não haverá fome. É essa alegria que Isaías tenta nos mostrar, que eu e você temos que sentir com a história do Evangelho. Um menino nasceu, um menino se nos deu. Significa o quê? Deus deu para a nossa salvação um santo que veio morrer para nos salvar. E às vezes alguém pode pensar assim, mas eu não sou pecador. É um absurdo pensar isso, mas vamos tentar entrar nesse raciocínio e falar, ele não precisava morrer por mim. Se você fosse a única pessoa nessa terra, se essa terra inteira não tivesse nenhum ser vivente, mas só tivesse você, o amor de Deus iria funcionar da mesma forma. Jesus viria morrer só para te salvar. Porque Ele amou, não um coletivo. Ele amou cada indivíduo, cada um que se entrega ao seu Filho como único e suficiente Salvador. É como uma mãe. Uma mãe se jogaria ao mar para salvar os 10 filhos que caíram no mar. Vocês não fariam isso, mães? Seus filhos e seus netos, se você tivesse numa jangadinha para atravessar de um lado para o outro e os 10 filhos caíam, vocês pulavam na água?
pulava para salvar cada um. E se caísse só um, você fazia o mesmo esforço? Faria. Pois bem, se você amaria um, porque você acha que Deus também não te amaria, sendo o único condenado nessa terra? A Bíblia diz que nem o amor de uma mãe consegue refletir o amor de Deus que Ele tem por cada um de nós. E a Bíblia fala aqui em Isaías, porque um filho nasceu para o nosso bem. Um filho foi dado de presente para nós. Deus deu uma criança pura e santa, perfeita na vontade de Deus, para crescer e no tempo oportuno morrer para nos salvar. E Ele vai assumir o governo de tudo, irmão, porque Ele é rei. Ele voltou para o céu, como dizem nos Salmos, no capítulo 24, Jesus Cristo volta muito maior do que quando veio, a ponto das portas por qual ele passou não suportar a sua volta, e ali então há um bradado no céu dizendo: ó portas, levantai as vossas cabeças, porque aí vem o Rei da Glória. E ele vem subindo o santo monte do Senhor, que nem eu e nenhum de vocês e nenhuma outra criatura poderia ou teria condições de subir aquele santo monte. Como nós crescemos em um lugar ouvindo falar erroneamente, pregando absurdos, colocando o povo muitas vezes em confusão mental, de que nós deveríamos guardar o nosso testemunho para que nós fôssemos santos e pudéssemos subir o santo monte do Senhor. Um absurdo. Ali está falando quem pode subir sob as suas próprias condições e sob o seu próprio mérito. Qual de nós tem a mão limpa? Ou seja, que nunca nem jamais cometeu injustiça alguma? Nenhum de nós. Qual de nós nunca sequer pensou a maldade, desejou algo ruim? Pois é, o seu coração não é puro também. Ah, mas eu creio em Jesus. Exatamente isso. Se você subir, você está subindo pelo sangue de Jesus. Ou seja, em outras palavras, você só sobe por misericórdia de Deus, por bondade de Jesus Cristo. Você não tem mão limpa, você não tem coração puro. É a mão limpa de Jesus e o coração puro de Jesus que reflete em nós. Quando Deus olha em sua face e olha na minha face, Ele não me vê, Ele vê o Filho dele que morreu em nosso lugar. E bem-aventurados são todos aqueles que reconhecem isso e dão graças a Deus pela morte do seu Filho, porque é por Ele que seremos salvos. E a Bíblia aqui está falando que Ele vai governar sobre o trono de Davi. Ou seja, aquele povo não está esquecido. Aquele povo não será deixado de lado para sempre. Romanos capítulo 8, aliás, do capítulo 9, no 10 e no 11, fala sobre o futuro de Israel. Deus vai voltar para aquele povo, porque Jesus vai voltar para aquele povo também. Ele vai governar naquele trono por toda a eternidade. Porque todos nós fomos adotados e enxertados como escolhidos de Deus, como jambuzeiros, que a Bíblia fala, fomos enxertados na oliveira. Como jambuzeiros. Ou seja, lá em Romanos está falando, se Deus teve piedade de nós que não éramos nada, muito mais terá do povo escolhido dele. Por isso, dê graças a Deus, irmão, por todo esse plano maravilhoso de salvação em nossa vida. Isso é o que fará Deus, o Senhor dos exércitos e zeloso nas suas obras. E aqui a grande luz, irmão, quando fala da grande luz, quando lemos que aquele povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, somos lembrados de que Jesus é a luz, como está falando ali em João capítulo 8, no versículo 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá luz e vida.
Por que ele está dizendo isso? Lá no mesmo livro, João 5:24, ele está dizendo: aquele que crê em mim, ou seja, aquele que me segue, quem segue é quem crê, aquele que crê em mim nunca verá morte, mas já passou da condenação para a vida eterna. Ou seja, ele tirou nós da sombra da morte. Ele tirou nós debaixo da condenação. Sim, irmão, você vai morrer. Esse seu corpo é mortal. Mas antes de Jesus, morria o corpo e a alma, juntos, mandados para a eternidade, longe de Deus. E hoje, o nosso corpo cai em terra, mas a nossa alma, liberta pelo sangue de Jesus, ela renderá a Deus nos céus. E estaremos com Ele. E no segundo ponto que eu separei aqui para nós comentar, o governo maravilhoso de Jesus Cristo. Isaías descreveu Jesus como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, porque ele queria falar o nome, mas ele não tinha o nome. Ele não tinha o nome ainda, o nome dele será, e ele começa a descrever as qualidades, porque é o que vale mais para Deus, quem você é, do que o nome que você carrega. Ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Cada um desses títulos revela os aspectos profundos, irmãos, do caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus. Ele é conselheiro maravilhoso porque nos deixou todas as orientações para que a gente tenha sucesso na nossa caminhada na fé. Ele é Pai da eternidade, o doador da vida, porque só tem duas pessoas que têm poder para dar vida, que lá está escrito na palavra de Deus. Deus tem a vida em si mesmo e deu ao Filho para que tivesse a vida em si mesmo. Nós não temos vida. Nós só temos vida se estivermos perto de Jesus, se estivermos com Jesus Cristo. Você tem vida eterna. A vida está nele. Portanto, irmão, ele nos dirige a sua palavra com conselho, com sabedoria, como ele deixou todos os seus conselhos registrados. Também como um Deus forte, ou seja, que já venceu a batalha. Ele também nos dá força para que possamos enfrentar as batalhas difíceis da nossa vida, como nós vimos os relatos aqui hoje. A irmã, o medo, quando a gente perde o temor da morte, quando a gente entende a graça e salvação, isso é algo que é paulatino, irmãos. Isso vai evoluindo em nós com o tempo. Mas o importante é que você saiba a sua condição e que você ame Cristo em primeiro lugar, como a nossa irmã testemunhou hoje aqui. Eu te amo, Senhor. Eu estou preocupado com os meus filhos que vão ficar. Sim, preocupação de mãe. Isso é mais do que tangível, é normal, bom que aconteça. Mas ela meditou no seu fim. Ela ficou preocupada que poderia ser os seus últimos instantes de vida, e aonde ela depositou os seus desejos, aonde ela desejou estar, fazendo a vontade de Deus, e foi nesse momento em que foi aprovada nessa aprovação. Quando a gente quer fazer para o Senhor, porque tudo que a gente tem nesse momento, irmão, o que você tem de mais precioso é o resto de vida que te sobra. E ela quis: eu te dou, Senhor, me ajuda. E Deus fez passar aquilo dela como num sopro. Colocou ela em situações normais, para que ela lembre disso, e a partir disso se doe mais, se entregue mais ao Evangelho, ao estudo da palavra, a falar de Jesus Cristo. Ou seja, não espere os maus dias chegar, porque não haverá mais tempo, e nós vamos saber disso quando eles chegar. E por isso esse é o trabalho do pastor e do pregador, estar nos alertando, chamando nós a atenção. Muitas vezes vai vir uma palavra que a igreja às vezes não gosta ou não quer, né? Às vezes pode, mas é o nosso dever de chacoalhar a igreja e abrir os olhos da igreja. Jesus vem, e o fim vem também. E aqui, irmão,
o aumento do seu governo, porque vai aumentar e tudo estará sob o seu comando. A profecia de Isaías também nos assegura que o governo de Jesus não terá mais fim. Será eterno. Será repleto de uma segurança. Não haverá mais essas incertezas que nós temos hoje. Mudanças. Podemos ter certeza que Cristo reinará soberanamente. Seu reino será estabelecido com justiça e retidão. Essas coisas que faltam nessa terra, que às vezes a gente tenta consertar, vamos escolher aquele político, vamos botar para... Não haverá justiça e retidão no meio dos homens. Isso é uma profecia de Deus que só se cumprirá em seu Filho Jesus Cristo. Os homens são corruptos porque o pecado está dentro dele. Cada um de nós que estamos aqui, o pecado está dentro de você. O problema da sua vida não está fora de você. O problema da sua vida não está no seu vizinho, não está na igreja, não está. O nosso problema está dentro de nós. O pecado que nos carrega, sempre querendo nos levar para longe de Deus, nos afastando dele. E Jesus Cristo vai nos libertar disso de uma vez por todas, quando ele vier e transformar o nosso corpo, dando a cada um de nós um corpo glorificado, que muitos lugares não entendem isso, e quando prego, acha que a gente vai ter um corpo igual ao do Senhor, acha que ela está falando que você vai ter um corpo de olhos de fogo, cabelo como branco, como pés reluzentes. Não, ali está dizendo que a sua natureza será santa, você não terá mais uma natureza pecaminosa, meu irmão. Porque isso vai ser removido de você de uma vez por todas. Nós seremos transformados. E aí você vai ser levado a santidade. Do mesmo jeito que hoje, você é levado e puxado para o pecado, e você luta para se afastar do pecado, isso vai ser convertido ao contrário. Você vai ser levado para a santidade. Você vai ser puxado para ser santo. Porque Deus é quem nos santifica. Através do seu Filho amado e o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmão, continue lutando, não desanime. Não importa o que venha sobre cada um de nós, a gente tem sim que continuar lutando pela nossa família, pelos nossos filhos. A gente tem que continuar trabalhando. Quem precisa estudar, estude mesmo, se prepare. Mas não se esqueça de Jesus Cristo. Lembra-se que há fim na nossa vida. E Jesus Cristo é o meio em que nós nos preparamos para a nossa partida. Permita, irmão, que no dia da sua partida você sinta alegria e não pavor. Se você sentir pavor, é porque as coisas ainda não estão completamente no seu lugar. Você ainda não creu direito, você ainda não entendeu que Jesus Cristo é bênção, ele não é uma condenação. O que tem depois da morte é o prêmio que é Jesus Cristo. E é isso, irmão, que nós devemos meditar sobre isso, para que nós percamos o medo da morte. Perdendo o medo da morte, você vence um dos maiores inimigos nossos, que é a morte. A morte se alegra quando sente que você tem medo dela. É isso que ela quer, colocar você sob pavor. E muitas pessoas com medo da morte é que cometem os pecados mais terríveis que um ser humano pode cometer. E o cristão? Não. Estou para morrer. Se for assim, se Deus quer, louvado seja Deus. Nega Jesus, porque senão eu vou... Se é assim que eu tenho que morrer, eu glorifico o meu Senhor Jesus. Isso não é narrativa. Isso está repleto na história da igreja. Do povo que foi salvo por Jesus. Que não temeram a espada, o fogo, a forca. Não, eles não tiveram medo porque a sua fé era genuína. Nada mais pode pôr medo, irmão, quando nós sabemos que a morte já foi derrotada na vitória de Jesus Cristo. Depois dela eu estarei com Cristo, a quem eu amo e a quem eu quero estar com Ele. Eu desejo estar junto dele. E é esse o nosso trabalho, irmão. E nós, irmãos, como seguidores de Cristo, nós somos chamados a participar desse reino, trazendo à luz
e a esperanças aos que estão ao nosso redor. É uma missão nós levarmos o evangelho e a mensagem do reino. O mundo está em trevas. E eles repousam, irmão, acordam e dormem debaixo de condenação. Muitos nem sabem disso. Não imaginam o que aguardam essas pessoas depois da morte. Mas nós sabemos o que tem depois da morte, porque a palavra de Deus nos mostrou. Como Jesus fala, eu não chamo mais você de servos, mas de amigo, porque aos amigos é dado saber das coisas de Deus, que é exatamente essas coisas que estão sendo faladas aqui. Mas nós, irmãos, sabemos que a nossa missão é levar a luz, que é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e dar a elas, a todas essas pessoas que estão à nossa volta, sejam filhos, amigos e parentes, a chance, irmão. Levando a mensagem, você está dando uma chance, uma oportunidade para que ela conheça a luz, porque estão em trevas. Sim, irmão, para que elas possam escolher, pois Deus não obriga, o evangelho é oferecido para que aceitem. Porque a condenação já está escrito na Bíblia. Jesus Cristo já falou qual é a condenação da humanidade. Naquela época, antes de Jesus, as pessoas eram condenadas por desobedecerem a Deus. E agora? A condenação ficou maior. Do mesmo jeito que a bênção é grande, o juízo agora está maior. Por quê? O juízo agora será sobre todos aqueles que não fizeram caso do seu filho. Deus vai julgar e condenar aqueles que rejeitaram o filho dele como aquele que tira o seu pecado e como aquele que é o seu único, suficiente Salvador. Isso está escrito em João, capítulo 3, no versículo 19. Veja bem, irmão, o que a gente acabou de falar? Quem é a luz? É Jesus. E o próprio Senhor Jesus, ele explica qual é a condenação que virá sobre o homem. Ele diz o seguinte: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Viram a luz e não quiseram ir para a luz. Eles amaram a vida deles, eles amaram o modo de vida, eles gostam do pecado, eles querem se deleitar ao pecado. Quantos que não dormem e pensam no pecado? Quantos que desejam o pecado? Quantos que mentem e enganam e passam as pessoas para trás para ter aquilo que é pecado? Eles amaram mais as trevas do que a luz. O próprio Senhor Jesus diz: essa é a condenação. Porque a luz veio, eles viram, mas rejeitaram. Eles serão julgados por isso, porque rejeitaram essa luz. E outra parte, irmão. A nossa parte, irmão, e a nossa missão, que não é diferente da João e do que Isaías fez aqui, o que é? É levar esta mensagem. O seu familiar, você quer que ele se converta, mas entenda uma coisa: a fé não nasce do nada. Ninguém recebe fé. Como igrejas que a gente veio, receba aí, receba. Eles acham que por causa receba, vai cair no seu colo e você vai receber aquilo. Isso não está na Bíblia, isso é antibíblico. A fé é plantada. A fé é uma semente que tem que ser plantada. O próprio apóstolo Paulo falou: um planta, o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. O próprio Senhor Jesus Cristo fez a parábola da boa semente, da semente. Jesus Cristo está lançando. Qual é a semente, irmão? A semente é a palavra de Deus. A fé nasce pela palavra. Se você não fala, irmão, se você que conhece o evangelho, se você que sabe que Jesus Cristo é o único Salvador, se você não fala, como que você quer que os seus parentes creiam? Como que você quer que eles entendam? Como que vocês querem que eles venham para o Evangelho, se você não fala do Evangelho para eles? E todas essas afirmações não estão sendo ditas aqui aleatoriamente. Se você quiser acompanhar aí, Romanos capítulo 10, versículo 17. Embasa essa explanação. Está escrito lá: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus.
O que a passagem bíblica está falando? A fé, ela vem pelo ouvir. O que está dizendo? Ela é plantada pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Palavra de Deus. O que mais tem hoje, irmão, são falsos evangelhos que são pregados por aí. Como nós ouvimos de lugares onde a gente veio, aonde o homem está no centro da pregação, aonde o homem está toda hora recebendo mensagens de vitória, como se o homem fosse vitorioso, que ele vai ser cabeça e não vai ser cauda. Isso são falsos evangelhos. E pode observar que essas pessoas que acreditam nessas falsidades, eles vivem debaixo de confusão. Às vezes, os espíritos de trevas rodeados nessas pessoas o tempo inteiro tentando ceifar as suas vidas. Por quê? Porque estão no escuro, estão em trevas. Ainda não entenderam o que é graça e o que é salvação. Portanto, meus irmãos, para concluir, porque a pregação hoje, o tempo está indo longe. Nós devemos, a partir do Evangelho, e essa pregação de hoje é para fazer cada um de nós refletir sobre essa mensagem. Porque todos nós temos uma responsabilidade que é mandamento de Jesus: anunciar o reino. Entenda, irmão, ele não está pedindo para você ir para a cruz, ele não quer que você se suicide, ele não quer que você enfrente gente, ele só quer que você conte o que ele fez. Ele não quer que você faça o que ele fez, ele só quer que você conte. Não tenha vergonha, conta a história do Evangelho, conta para a humanidade, para todos que você conheça, como que Deus nos amou. Como? Esse como é contando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmão, nós somos lembrados por essa palavra, que Jesus Cristo é a luz que brilha em trevas. Que o Evangelho nos mostra que a treva é a situação de condenação em que o homem vive, e ele está sentado nesse momento, aguardando o juízo de Deus, irmão. É como se você estivesse com um machado de 1 tonelada, está sendo segurado por um fio de cabelo, e o seu pescoço está embaixo desse machado. Ou seja, o homem não sabe que está perto de ser ceifado, e só Cristo pode tirar esse machado de cima da sua cabeça. Jesus Cristo é a esperança. Outra parte da mensagem. Leva isso, irmão. Aliás, ele é mais do que isso. Ele não é só a esperança, ele é a única esperança. O nosso conselheiro, o nosso rei, irmão. Sinta-se privilegiado de entender o Evangelho. Tanta gente perdida, irmão, religiosos que estão na igreja e não sabem o que é Evangelho. Que você não precisou dar sua casa, você não precisou dar um carro, você não precisou dar o dinheiro, ele apenas abriu a nossa mente e nos resgatou de um poço, de um buraco, cheio de mortos, gente que não sabe um passo à frente da sua vida. Deus nos tirou desse buraco, te deu entendimento, abriu os teus olhos, e da mesma forma que Ele teve compaixão de você, Deus te pede por essa palavra: tenha compaixão do seu próximo também. Lembra-se de quanto que Ele te amou. Ame o seu próximo. Não tenha medo do que eles vão falar. Não tenha receio do que eles vão dizer, irmão. Esse é o preço de quem carrega a mensagem do Evangelho. Mas eles podem não saber. Mas quando você abrir a sua boca para falar a verdade para eles, é a maior prova de amor que você está tendo por essas pessoas. Falando a verdade para elas. Enquanto em outros lugares mentem para elas, para que elas possam ir embora se sentindo confortadas, elas se sentindo prestigiadas, porque amanhã eu vou ter vitória, amanhã Deus vai fazer isso, Deus vai libertar, Deus vai fazer aquilo outro. Eles estão indo embora enganados, irmãos, enganados sorrateiramente por outros cegos piores do que ele. A mensagem aqui pode não ser aquela que você queria, que agrada o teu ego, mas aqui você está ouvindo a verdade do Evangelho.
pura e genuína palavra de Deus, que não está te prometendo ganhos nessa terra, mas está te garantindo salvação e vida eterna, se você não recuar na fé em Jesus Cristo. E essa palavra, mais uma vez, é para que a gente possa levar a mensagem do Senhor Jesus. Que possamos então levar essa luz, irmão, a todos que nós encontrarmos pelo caminho. Minha esposa é testemunha. Aonde eu paro, quando eu menos espero, estou falando de Jesus Cristo. Eu fui chamado para fazer uma palestra, para falar de autismo, em uma empresa, cheio de gente, lotado, e eu estava falando de Deus. Porque nós não aguentamos, irmãos, aquelas pessoas precisavam ouvir. Eu senti Deus precisa mostrar, e quando eu olhei tinha várias pessoas chorando. E ali naquela palestra foi falado o que é o amor de Deus, o quanto que Ele nos ama, foi falado sobre a imagem e semelhança de Deus, o que significa a imagem e semelhança de Deus, foi falado muita coisa. Esse é um cristão, irmão. O cristão tem que ter uma fonte que salta. O que é uma fonte? Você não consegue segurar, está toda hora querendo saltar. O que é? Se você ama Jesus, multiplica esse amor, espalha, irmão, porque enquanto você estiver quieto, não haverá obras ao seu redor, mas quando você falar, vai haver guerra, vai haver muita gente ignorando, gente te desprezando, mas vai haver muita conversão. Muita gente será alcançada através do evangelho que você já conhece e já carrega essa boa semente. Que possamos então levar essa luz a todos que nós encontrarmos, compartilhando a boa nova do seu amor e a sua paz. Que o povo, na maioria irmão, 90% dos evangélicos, se você pergunta o que é a paz, eles não sabem o que é a paz. Se você pega um culto daquela igreja onde a gente veio, como a gente vê frequentemente eles falando de paz, a paz para ele é paz dentro de casa. Leva essa paz, vai haver paz na sua casa, vai haver paz no seu vizinho. Isso é antibíblico. Essa é a prova de que esses homens não sabem sequer o que significa a palavra paz de Deus. Jesus Cristo veio fazer a paz com Deus. A própria Escritura lá em Coríntios fala que o ministério de Jesus é de reconciliação. O que significa isso? Veio reconciliar-nos com Deus, ou seja, Ele trouxe a paz com Deus. Para você ter uma ideia do tamanho da bênção que você recebeu. Nós estamos num país cristão, e mesmo assim, muitos estão perdidos. E Deus nos deu a graça de nos entregar, irmão, o verdadeiro conhecimento da sua vontade. A maioria não sabe que a vontade de Deus, primeiro, é que nós pareçamos mais com o seu filho. Deus quer que cada um de nós seja uma cópia do seu filho. E como cópia do seu filho, falar do amor de Deus ao maior número de gente que a gente puder falar. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Os irmãos, Amém. tempo longo. Amém. Eu volto aqui com a irmã Esther. Deus abençoe a todos. Amém. Agora então, irmãos, diante dessa gloriosa palavra que o Senhor nos enviou, eu gostaria de convidar alguém para fazer a oração do agradecimento. Oro sim, minha irmã. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus nas alturas. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Senhor, te agradecendo, Pai, por esta mensagem de salvação que o Senhor mandou nesta noite, Pai. Que o Espírito Santo, Senhor, coloque, Senhor, sabedoria e entendimento em nós, Pai, para podermos entender cada dia mais a sua mensagem, Senhor amado. E sabermos, Pai, que nada é sobre nós, Senhor, e tudo sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai amado e santo, que nos salvou, que nos fez obras de salvação, Pai, e que estamos aqui, Pai, caminhando com Ele, Senhor. Deixou Tua paz conosco, Senhor, que em meio às diversidades da vida, Senhor, não olhemos para ela, Senhor, mas somente para a cruz e somente para Cristo, Pai. Passamos o que passarmos, Senhor. Lembramos que o Senhor está conosco. O Senhor prometeu que jamais nos deixaria. Voltaria para a glória, mas independente do que acontecesse conosco aqui nesta terra, o Senhor estaria conosco, Pai.
Agradeço por esta mensagem. Peço, Senhor, que o Senhor abra a mente, Senhor, e o coração dos teus filhos, Senhor amado, aqueles que estão novos nessa caminhada, Senhor, que foram chamados agora, aqueles que estão começando a entender, aqueles que estão começando a compreender, Espírito Santo. Ó Pai, tem misericórdia, Senhor. Dá entendimento e sabedoria para o teu povo, Senhor, para que diminua, Senhor, os nossos sofrimentos, porque o Senhor disse que o seu povo sofre por falta de entendimento, Pai. Então eu te peço, Pai, derrama, Senhor, entendimento aos seus filhos, aos seus escolhidos, ó Pai amado. Eu agradeço por esta mensagem, pela vida do nosso pastor Josafá Agra, pela vida da tua família, Senhor. Agradeço pela vida de todos os irmãos aqui presentes, Senhor amado. Ó Pai amado e santo, que isso não se limite somente a nós, Pai, somente a nós, mas a todos os nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos, até mesmo os nossos inimigos, aquelas pessoas que não gostam da gente, Pai. Ó Pai, abençoa o teu povo nessa terra. O mundo precisa de ti, Senhor Jesus. O mundo está doente, Pai, e só o Senhor é a nossa cura. Eu agradeço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito e poderoso eternamente. Amém. 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 Professor Mariana, agora eu vou passar